Já estou aqui com a Lívia Pessoa para a gente comentar um pouco sobre o caso Tatiana Medeiros no nosso bloco de política. O caso que ainda repercute, a gente ainda traz repercussões sobre vários aspectos. Hoje teve a informação de que o procurador eleitoral recomendou que o TRE não faça a consulta que foi pedida pela Câmara Municipal de Teresina sobre o caso Tatiana Medeiros. Lívia Pessoa, boa noite para você. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa conosco. Bom, Aline, é um caso muito peculiar porque existem 3 processos correndo em paralelo. Então, nesse caso, depois da medida que o ministro Cássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu essas vistas do processo, também desencadeou que a Câmara pedisse de volta, fizesse com que houvesse essa averiguação do processo que está em corrência da vereadora Tatiana Medeiros para saber se vai ser ou não convocado um suplente para assumir a vaga na casa, né, na Câmara Municipal de Teresina. E com isso foi colocado novamente no Tribunal Regional Eleitoral essa medida. E aí a gente tem destacando os pontos de como que a gente vai, a partir de agora, observar. Só lembrando então, Isso. Vereadora Tatiana Medeiros está presa desde o dia 3 de abril na Polícia Militar, e é uma espécie de alojamento que ela está lá na Polícia Militar, após uma operação da Polícia Federal, onde ela está sendo investigada por associação à facção criminosa. Então, ela foi presa e todo esse processo segue no Tribunal Regional Eleitoral. Segunda-feira, inclusive, deve haver uma nova audiência em relação a esse caso. Tá? Na expectativa é essa. Exato, porque tem a vara criminal que está em corrência, que é justamente relacionado à associação à organização criminosa, que é um inquérito em aberto, que a vereadora está ainda passando, né, por essa investigação. Tem o Tribunal Regional Eleitoral, que faz essa investigação também em relação aos crimes praticados ou supostamente praticados em relação à prática de delitos eleitorais, como é o caso de compra de voto e algumas questões que estão em aberto. E também tem o regimento interno da Câmara Municipal de Teresina, que é isso que a gente está questionando, não questionando, né? A gente está observando agora, que é a Câmara Municipal pede vistas ao TRE para saber se chama ou não o suplente e em que prazo. Só que, após essa consulta, o procurador eleitoral ele recomendou que o TRE não se manifestasse em relação a isso. Então, não foi atendido a esse pedido, porque acredita que, como é uma medida interna da Câmara Municipal de Teresina, não cabe ao Tribunal Regional Eleitoral definir quando chama ou não esse suplente, já que existe um regimento interno que já dá a condução desses fatos. Pois é, então essa consulta, né, essa audiência que vai acontecer na segunda-feira, às 14h, todas as audiências agora estão acontecendo remotamente, mas são transmitidas pelo YouTube. Isso. E tudo isso aconteceu hoje, a gente acompanhando esse caso da Tatiana Medeiros. Mas temos mais. Vamos entender outros pontos importantes sobre esse caso. A dúvida se ele deve ser convocado em 60 ou 120 dias. Esse prazo de 120 dias, de onde vem? Porque a gente sempre soube que eram 60 dias, né, o prazo. Justamente. Existe uma prerrogativa da lei que, de acordo com o Código Eleitoral, nas medidas do legislativo, só que isso em âmbito estadual, aquele suplente ele pode ser convocado em até 120 dias de licença de algum parlamentar, mas isso em âmbito estadual. No setor municipal, tem a sua abertura, tem a sua possibilidade de diminuir esse prazo para 60 dias, como foi o caso da Câmara Municipal de Teresina, que estipulou esse prazo, que seria já agora finalizado no dia 3 de junho. Então, no dia 4 de junho, o suplente do PSB, que no caso é Leônida Júnior, já poderia ser convocado para assumir a vaga no Legislativo Municipal de Teresina. No entanto, é justamente essa diferença e essa prerrogativa legal que a Câmara se utiliza para saber se chama em 60 dias, ou seja, dia 4 de junho, ou em 120, que já postergaria por mais um mês e seria convocado, mais 2 meses, na verdade, e já seria convocado em agosto. Então, tem esse lastro temporal que está sendo questionado, mas que parte também de um princípio de colocar um pouco em stand-by essa discussão, tentar evitar, mais uma vez, que esse foco vá para o Legislativo Municipal, vá para uma tomada de decisão da presidência da Câmara Municipal de Teresina. E aí a legislação municipal, olha, não existe uma regra clara
para o afastamento cautelar, como nesse caso que a gente está acompanhando agora, né? Exato, que é justamente essa possibilidade de ser 60 ou 120. É uma estipulação que ocorre de forma interna pelo regimento. Pela lei, pode ser tanto 60 quanto 120, depende da ocasião. Tem mais pontos importantes aqui que a gente está trazendo, olha, os próximos passos. Agora é a Comissão de Ética da Câmara, que vai analisar uma possível quebra de decoro parlamentar. Tem esse prazo de convocação do suplente, que vence agora no dia 3 de junho, podendo ser respeitado, se não houver uma decisão judicial. A gente, inclusive, Dani, prepara, por favor, tem um posicionamento do vereador Fernando Lima. Ele que faz parte, que integra, né, a Comissão de Ética da Câmara Municipal, né? Isso, ele é presidente da comissão e faz algumas ponderações sobre como vai ser a postura dessa bancada da Câmara em relação à avaliação dessa possibilidade de quebra de decoro, mas também dessa ausência da vereadora do Parlamento Municipal. A gente vai aguardar o desenrolar da Justiça. A Câmara, a Presidência encaminhou alguns encaminhamentos ao TRE, ao Tribunal de Contas do Estado, e tudo que a gente vai fazer aqui na Câmara é justamente com embasamento nessas respostas que a gente obtiver. Então não tem o que fazer, aguardar realmente essas respostas. O prazo de 60 dias para a convocação do suplente é regimental, prazo acredito, dia 3 de junho. Então, não havendo nenhuma mudança judicial, acredito que no dia 3 ou 4, acho que dia 4 de junho, seja convocado o suplente, respeitando o prazo regimental. Ou seja, ainda são decisões a serem tomadas à base de muita discussão e uma demora, né, que a população sente, porque já estamos entrando no segundo mês com uma vacância, sem a vereadora, né, com 27 no caso, 28, perdão. Isso, porque já existe aquela dificuldade na questão da representatividade, mas pode nem ser colocado nesse quesito de quantitativo, porque realmente por haver os outros 28, existe sim uma contribuição de cada um nas questões do município. O que se coloca é muito essa credibilidade do que estaria acontecendo em volta do mandato. Não é necessariamente sobre a vereadora Tatiana Medeiros, não é sobre ela, é sobre o que ocorre em volta dessa investigação e como que os poderes eles estão se posicionando em relação a isso e numa imagem pública mesmo, em relação ao público, ao eleitor que depositou seu voto e até uma própria ideia da Constituição, uma ideia democrática. Então é perigoso por isso, né? Faz com que haja ali uma possibilidade muito perigosa de descrédito. Então, por isso que posicionamentos são tão importantes como está ocorrendo da Justiça Eleitoral, dos demais poderes que participam dessa discussão. Lívia, já que a gente está falando aí de Câmara Municipal, de posicionamentos, a Câmara, durante essa semana, chegou a não convocar, mas convidar o prefeito Silvio Mendes para discutir algumas situações, inclusive sobre a crise financeira na Prefeitura de Teresina. Só que o prefeito estava tratando de outros assuntos, acabou não indo e, inclusive, a gente estava em meio àquela greve de transporte público, né, dos motoristas e cobradores, mas ele já afirmou que vai sim, a Câmara Municipal vai conversar, manter o diálogo, né, com os vereadores sobre vários assuntos. E já que a gente também estava falando, mostrando aí um posicionamento do vereador Fernando Lima, ele também falou sobre outras situações que envolvem a prefeitura, como a nova licitação da coleta de lixo e exatamente a crise financeira. Vamos ver o que ele diz. Nossa preocupação é justamente, a crítica que fizemos é justamente por conta da preocupação que temos em ter um serviço de coleta de lixo de qualidade para os teresinenses. Então, a cobrança que a gente fez em plenário na quarta-feira, justamente querendo o melhor na coleta de lixo da cidade de Teresina. A gente tem acompanhado o desenrolar do nosso pronunciamento e aguardamos a vinda aqui do funcionário da prefeitura que nós convocamos para prestar esclarecimentos a respeito desse edital de licitação, para saber se já foi lançado, para saber se o quantitativo que será utilizado para a licitação, enfim, para saber se a demanda supra a necessidade do serviço de Teresina. São muitas discussões, são vários setores que os vereadores agora querem
fazer esse confronto, né, com o prefeito de Teresina. Ontem a gente conversou muito sobre essa posição dos vereadores, que realmente agora mostram-se os lados na Câmara Municipal de Teresina. A oposição realmente, agora o jogo mudou completamente, tá um jogo político de fato, né? Depois desses primeiros meses. A gente vê realmente um outro posicionamento, principalmente da oposição, e uma cobrança maior em relação à gestão municipal. Isso, Aline, porque assim, quando se para pensar de uma organização administrativa, é natural que se espere espaços. E nesse momento, Teresina não tem esse espaço para ser concedido nem para aliados, nem para possíveis aliados que estão ali mais no intermédio, são independentes. Então, quando a oposição ela observa esse espaço para não somente ser uma oposição por oposição, mas fazer com que haja uma crítica, um aperto, uma busca, uma cobrança por explicações, claro que traz aquela queda de braço que acontece na política. Agora, o que é preciso entender que politicamente, tirando a parte da prestação de serviço que é necessário, tirando a parte da necessidade de execução da limpeza urbana que é necessária, que é a parte técnica que nós falamos ontem, hoje nós trazemos esse destoamento dos campos políticos e também dessa participação dos vereadores. Ou seja, a partir de agora já se nota essa separação por grupos e que grupos vão estar ou não apoiando a prefeitura num meio político. E, claro, que nas votações, até o momento, já existe uma certa tranquilidade, né? O líder do governo, o Bruno Vilarinho, consegue conversar muito bem ali com os parlamentares, trazer uma aglutinação na hora do voto, mas na discussão para chegar nesse voto, é preciso que tenha um consenso maior. E isso é um tom político que deve ser alinhado, que ainda, por ser um início de gestão, claro que tem o seu compasso a ser acertado. Mas tem que ser uma prioridade para que haja um andamento da administração de uma forma mais célere. Agora, arrumar a casa de uma forma rápida para que haja essa capacidade de funcionar, mas também arrumar esse diálogo com os vereadores, que eu percebo que existe muito firmemente com aqueles que são da situação, mas os independentes e aqueles da oposição precisam aproximar mais. Muito bem, agora saindo da administração municipal, vamos falar da administração estadual. A Escola de Idiomas do Estado do Piauí, que fica no bairro Primavera, na Zona Norte, que já ensina 5 idiomas, agora vai passar a ter aulas de mandarim. Uma confirmação feita hoje pelo governador Rafael Fonteles durante uma visita para a inauguração da reforma do espaço. Aqui no Centro Cultural de Línguas, o Ítalo Moura deu um passo fundamental para a sua trajetória profissional. O jovem estudante cursou o inglês e o espanhol no espaço, de forma integrada ao ensino médio. Após a conclusão, Ítalo seguiu a vida acadêmica, se formando em engenharia elétrica na Universidade Federal do Piauí. E hoje faz o doutorado em meio ambiente na UFP. Uma experiência muito positiva. A escola é uma oportunidade incrível que a gente tem de estudar um segundo idioma, um terceiro idioma, enfim, quantos idiomas a gente tiver interesse, estiverem disponíveis, sem custo, além de ter acesso a professores com muita qualidade, uma estrutura muito boa. E o aprendizado que a gente tem aqui na escola, ele abre inúmeras oportunidades para a gente no mundo inteiro. Hoje, o governo do Piauí entregou a reforma e a modernização do Centro Cultural Padre Raimundo José. Com um investimento de R$2 milhões, o espaço terá novas salas de aula climatizadas, laboratório de línguas, biblioteca, auditório com capacidade para atender até 2.000 alunos das redes estadual e da comunidade em geral. Além do ensino de inglês, a escola oferece também o francês, espanhol, introdução a Libras e o português. Após viagem à China, o governador Rafael Fonteles solicitou ainda o ensino de mandarim no novo espaço. Agora uma unidade específica voltada para o ensino de línguas, inglês, espanhol, francês. Já pedi para colocar aqui também o mandarim, dado que a China também tem um papel importante no mundo inteiro e, portanto, o mandarim é importante que algumas pessoas, pelo menos, aprendam, sejam fluentes e, portanto, complementa tudo que a gente está fazendo nas escolas de tempo integral. Para o secretário de Educação, a unidade reformada auxiliará os alunos que buscam um posicionamento no mercado internacional, com ênfase especial no setor de tecnologia. O governo do estado
não entrega só escolas de tempo integral por todo o Piauí, o que já é muito. Entrega também outros espaços educativos. Recentemente, nós entregamos uma grande reforma no núcleo de altas habilidades e superdotação da SEDUC, nos centros de referência para alunos com deficiência e agora no centro de línguas, que atende toda a comunidade, não só alunos da rede estadual. Aqui nós temos alunos de todas as redes, alunos egressos, né, da educação básica, que podem ter aqui aulas de 5 idiomas, 5 línguas diferentes. Bom, e o governador Rafael Fonteles, que estava lá, claro, foi abordado sobre um resumo aí, avaliação das atividades dele durante a viagem à China. Ele que voltou antes de ontem da China, depois de participar de uma agenda, estava sempre ao lado do presidente Lula, reforçando relações comerciais com esse que é um parceiro, um dos maiores parceiros do Brasil e investidor aqui no Piauí também. Ele fez essa avaliação, né, Lívia? Isso, Aline, porque por mais que seja uma viagem que já estava programada, ainda assim traz novidades e também resultados muito importantes para o estado do Piauí em questão interna e externa, né? É uma possibilidade não somente de uma modernização econômica muito maior, mas essa integralização comercial e política com o país chinês. Ele estava ao lado do presidente Lula, então traz esse respaldo importante, além dele ter ido não somente como governador do Piauí, mas como presidente do Consórcio Nordeste. Então, são muitos aspectos que trazem o Piauí para o foco em nível nacional, até internacional, então é bastante importante. Inclusive, ele destacou empreendimentos que poderão ser instalados aqui no Piauí. Laços entre o Brasil e a China estão se aprofundando, tanto os laços comerciais, como também o intercâmbio cultural, científico, acadêmico, para que ambos os países se beneficiem, dado que há muita complementariedade entre as duas economias. Então é realmente uma relação ganha-ganha, é uma sinergia de fato, e por isso que eu fiquei muito animado. E ainda trazendo na bagagem um resultado concreto para o Piauí. A empresa CGN, que é uma das maiores estatais chinesas na área de energia, que já atua no Piauí, com parque solar e parque eólico no sul do estado, lá em Ribeira do Piauí e também em Lagoa do Barro do Piauí, anunciando investimentos ainda maiores, da ordem de 3,17 bilhões de reais, em energia solar, energia eólica, armazenamento de energia, o que é uma novidade e ajuda a estabilizar a rede, dado que essas fontes de energia solar e eólica, elas são intermitentes, elas não são constantes. Então, quando eu conjugo isso com o armazenamento de energia, a tecnologia BESS, a gente melhora ainda mais o sistema elétrico brasileiro. E também um teste, um projeto piloto, melhor dizendo, de uma usina de concentração solar. Ela concentra a luz solar, gerando energia termoelétrica limpa. Então, mais uma novidade que vai gerar mais de 5 mil empregos na construção dessas unidades de energia no sul do Piauí. O nosso assunto agora é o agronegócio, que tem sido muito prejudicado por conta da falta de chuva, da estiagem aqui no nosso Piauí. Ontem a gente trouxe aqui para o jornal Cidade Verde estimativas a partir de pesquisas do IBGE, de levantamentos, né, estimativas para 2025. Lívia, é possível que neste ano tenhamos uma safra muito prejudicada pelo segundo ano consecutivo, exatamente por conta dessa estiagem. A gente está vendo um fenômeno bastante recorrente, que é a seca verde, que é aquela chuvinha bem rala, que só dá um pouquinho de mato nas plantações, especialmente de pequenos agricultores, e não brota, não faz brotar mesmo tudo que é plantado. Mas para os grandes agricultores também, para os grandes produtores, está tendo muito prejuízo. O diretor executivo da AproSoja, Rafael Masquil, falou sobre... Rafael, melhor dizendo o nome dele, ele falou sobre a queda na produção do estado e tudo se confirma aí após os dados do IBGE. A gente já vinha alertando e observando isso lá em meados de março. A gente teve aí um ano bem desafiador, bem manchado em termos de chuva, tanto de volume quanto de distribuição. Então, lá em meados de março, a gente já vinha alertando os órgãos que fazem os levantamentos de safra, né, principalmente Conab e IBGE,
desse mês de fevereiro extremamente seco que a gente teve e a primeira quinzena de março, que pegou ali boa parte ainda da safra do Piauí em cheio ali no enchimento de grãos, que é uma fase crítica que a planta precisa de água. E a gente está vendo agora o reflexo disso nos primeiros levantamentos apontando as quebras, né? A gente já alertava lá que as quebras poderiam passar de 20%, 25%, agora o IBGE, com as informações de março, abril, já viu que pelo menos 12,5% da safra de grãos vai ser reduzida, que já é um volume significativo, 800 mil toneladas a menos, né? Então, daqueles 6,5 milhões, a gente deve reduzir para pelo menos 5,5, 5,7 milhões de toneladas. E a soja e o milho, por ser os principais produtos, né, da produção de grãos agrícola do estado, foram os mais impactados. Uma projeção que se confirma, né? Bom, o Rafael Maschio comentou também sobre a redução do desmatamento aqui no Piauí. O produtor de maneira nenhuma concorda com desmatamento ilegal, porque isso prejudica muito a imagem do setor, tanto no Brasil quanto fora. Então a gente tem uma legislação a nível de país, a nível de estado, a nível de país, especialmente o Código Florestal, que estabelece os limites ali que o produtor pode fazer o uso da sua propriedade. A gente respeita isso à risca, e o produtor ele é submetido a uma série de exigências, né, para ter suas licenças ambientais, licença prévia de instalação, de operação, as autorizações ambientais. E a gente é totalmente contrário a essa questão do desmatamento ilegal. Isso é bom que reduza, que se elimine, porque isso é benéfico para o setor. E vale ressaltar também que o Piauí é um estado muito grande, tem mais de 25 milhões de hectares e a gente usa cerca de 1,5 a 2 milhões de hectares para a produção agrícola, para a produção de alimento. Então a gente ainda tem um horizonte muito grande, ainda a preservação é muito superior. Aproximadamente 70% do nosso território é de vegetação nativa. E teve um outro assunto também que ele conversou com a nossa equipe sobre uma decisão judicial que proibiu tributação extra do Maranhão sobre produtores do estado. A função das aprosojas aí, tanto a nível de estado quanto a nível nacional, terem se mobilizado, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, se chegou em um consenso lá com o governo do Maranhão para que esse fundo, aí, essa taxa que vai abastecer o fundo lá do Maranhão, como o produtor do Piauí e dos outros estados já tem e pagam nos seus estados, que ela fique para os produtores do Maranhão, né? Não sejam bitributados os produtores dos demais estados. Então isso representa um alívio, aí, era uma preocupação muito grande para o setor, para essa safra, em função também desse cenário todo de preço de produto baixo, da produtividade reduzida em função da estiagem que a gente teve, né? Bom, são assuntos que foram tratados hoje com o diretor da AproSoja e que dizem respeito a uma economia que é pujante aqui no nosso Piauí, que vem do agronegócio, que vem das plantações de soja, de milho, e que tem esses vieses, né, de preocupações para os produtores, para os agricultores, né? Isso, Aline, até porque quando nós conversávamos ontem com o Pedro Andrade, que ele é chefe de pesquisa justamente do setor de agropecuária do IBGE, ele falava justamente dessa participação da AproSoja em compreender os dados para que eles sejam ferramentas de utilização, para que eles possam proporcionar um horizonte mais claro do que deve ser feito, porque, claro, que medidas climáticas, a natureza, ela tem o seu próprio ritmo, então o que deve ser feito de forma coerente e ambientalista, na medida do possível, fazer com que a tecnologia seja um aliado, fazer com que essas plantações não se percam completamente, valorizar aquele pequeno agricultor que está também fazendo sua produção, ainda que menor. Então, é uma série de atividades que precisam ser feitas e que passam por aquele conceito da bioeconomia, que é integrar as ações, não separar, não antagonizar, é fazer com que a tecnologia ela seja um aliado dos grandes, médios e pequenos produtores e que essa
exportação de soja ela seja uma consequência de um cuidado bem feito das nossas terras, das nossas plantações. Então, pelo menos pelo que indica, não somente os dados, mas a postura da AproSoja é compreender que até o final do ano ainda vão vir momentos mais difíceis climaticamente e que precisa sim ter essa parceria de diversas instituições. Lívia, daqui a pouquinho, os nossos assuntos de política se encerram agora, mas daqui a pouquinho você volta para trazer um outro assunto que eu sei que te dei o maior prazer em fazer essa cobertura, né? Exatamente, cultura, e eu fui derrubada por várias crianças maravilhosas. Deixa o spoiler. Quero conferir. Fica por aqui, tá?